Inclusive, foi de Cotia que saiu o jogador que fez gol do último título mais importante do São Paulo. Aí vem o Júlio Casares, e ontem, pro Tabet no UOL, disse que está acertado a tal da parceria da base com o grego. Esqueci o nome dele, Evangelos alguma coisa, Evangelos... Sim, acho que é Vangelos, né? Alguma coisa assim. Marinakis, acho. Eu acho que esse acordo precisa ser muito transparente. Porque desde o meu amigo já falecido Juvenal Juvencio, quando ele tratava aquilo como a joia da coroa, e muitas vezes foi tratado com algum tipo de gracejo e tal, e de fato é um oásis o que é Cotia. Marinakis, muito obrigado. Evangelos Marinakis. Essa história de parceria, eu acho que assim, a gente fala de SAF, fala de clubes com dívidas enormes, é também o caso do São Paulo. Não é igual, porém é tão preocupante quanto se você faz a relação de faturamento e dívida. A questão do São Paulo é bastante preocupante. E se tem uma coisa que o São Paulo tem de cobiçável, é a base nesse momento, né? Nunca é o clube social, na verdade, você compra aquilo que o clube pode ter de melhor. E no São Paulo é a base. Eu não sei se esse acordo pode ser tratado assim de uma forma tão sem muita transparência sobre o que é de verdade. Esse cara está pisando no Brasil, já sassaricou no Vasco, agora no São Paulo. Não é estranho, Pipo? Eu não gosto muito dessa história. Você sabe que eu não gosto muito, Marília, de clube que negocia o seu futuro, né? Empenha o seu futuro para tentar arrumar algum dinheiro para salvar o imediato. Está me parecendo um pouco isso, porque a base do São Paulo, salvo em alguns momentos em que, um outro momento em que alguém acabou se descuidando um pouquinho, ela sempre entregou muito ao São Paulo. Então, isso me lembra, já que você citou o Juvenal, eu vou agora mencionar alguém que veio ainda antes dele, foi, incrivelmente vitorioso na história do São Paulo. O presidente Marcelo Portugal Gouveia. Uma vez, e vocês podem checar isso com o empresário Wagner Ribeiro, que na época era o empresário do Kaká. O presidente Marcelo Portugal Gouveia não quis pagar ao Wagner Ribeiro comissão pela negociação do Kaká com o Milan. Qual era o argumento dele? Ora, o telefone tocou, eu vendi. Por quê? Porque eu não preciso de intermediário para vender o Kaká. Toda hora eu tenho proposta para vender o Kaká. Então, por que eu vou nomear um intermediário, um agente para isso? E não pagou. E o Wagner, eu já perguntei isso para o Wagner Ribeiro, ele assumiu. Ele falou, de fato, a gente não recebeu comissão por isso. Bom, o que eu quero dizer? Que no caso da base do São Paulo, a base de São Paulo é mais ou menos hoje o efeito Kaká. Quer dizer, a base de São Paulo recebe um monte de gente e não precisa de dinheiro novo para continuar fazendo jogador e para negociar quem sai de lá. O problema do São Paulo é dinheiro novo para pagar compromissos de curto prazo, ir no mercado e contratar. Então, se aparecer algum sócio, falar, olha, é o seguinte, São Paulo, eu quero ser sócio de você na compra, sei lá, do Cristiano Ronaldo. Eu entro com tanto e vou... Então, beleza. Agora, sócio do São Paulo para negociar, para ser, digamos, ter uma fatia da base, eu acho que é hipotecar o futuro. Eu achei muito. Eu não vi a íntegra, hoje vou gastar um tempo fazendo isso, a íntegra da entrevista do Casares para o Antônio Tabet, mas tem uma frase destacada em várias repercussões na notícia, e até voltei para ver esse pedaço, que ele fala o seguinte: que a vantagem desse parceiro, né, com quem o São Paulo ainda não assinou, mas pretende trocar minutas, e segundo o próprio Júlio Casares, até o final do ano ter essa situação resolvida. Para quem não sabe, o Ângelos Marinakis é dono do Nottingham Forest, é dono do Olympiacos e é dono do Rio Ave, em Portugal. Então, uma espécie de Textor, sem um time grande, tirando o Olympiacos no seu país, mas sem um time grande em algum mercado, que quer no São Paulo não ser dono do São Paulo, ele quer ser dono, entre aspas, ou sócio na base. Aí a frase do Júlio Casares ela é preocupante, porque ele diz o seguinte, abre aspas, a vantagem do Marinakis é que ele não só tem dinheiro, mas ele tem plataformas esportivas. Tem o Nottingham Forest, o Rio Ave e o Olympiacos. Eu vou ter uma porta na Europa muito mais rápida. Fecha aspas. Cara, é isso? É ter um Almada que joga aqui 3 meses e vai para o Olympique de Marseille?
Mesmo que o São Paulo ganhe um dinheiro com esse jogador, o São Paulo não joga com dinheiro, o São Paulo joga com jogador, né? Não sei, Pipo, eu acho essa história bem curiosa, assim. Então, quer dizer, bom, primeiro então assume que a base do São Paulo é a parte São Paulo para exportação, né? Então vamos fazer jogador Para jogar sem renovar antes, é o caso do Lucas aí, do Lucas Ferreira, né? O Rian Francisco aparece na Copa São Paulo, depois não pode jogar antes que renove o contrato. Quantos não foram assim, foram embora? Quantos jogadores apareceram no São Paulo, jogaram 3 jogos e foram embora, porque antes de aparecer não tinham resolvido a questão contratual? Não sei, Pipo, eu não gosto, não. Eu também acho estranho, porque assim, é jogador para exportação, beleza. Em algum momento os clubes querem de fato vender esses meninos, mas pelo menos que eles tenham a oportunidade de jogar, de oferecer alguma coisa ao clube, né? Então o Palmeiras vendeu o Estevão e o Endrick, mas eles ficaram um ano e pouquinho aí jogando como titulares, enfim, o Palmeiras usufruiu da bola deles. Então, eu espero que o São Paulo consiga fazer a mesma coisa com esses garotos, que, repito, são ótimos jogadores, ganharam 2 das 3 competições sub-20 mais importantes do futebol brasileiro nesses últimos meses, a Copa do Brasil e a Copinha. Agora, desses clubes todos, o único que poderia ser alguma vitrine é exatamente o Nottingham Forest, 7º colocado agora da Premier League, porque tem sido para onde tem ido jogadores brasileiros, primeira porta, tem batido lá. Não foi o caso do goleiro do Corinthians, Murilo, mas tem sido, né, uma porta de entrada, como é o Wolverhampton, alguns times assim, para onde, por exemplo, tinha proposta o Yuri Alberto, mas com essa contusão gravíssima, aliás, do Yuri Alberto, acho que essa negociação do dono não vai sair. Então, mas aí está o negócio. Eu fico me perguntando se é necessário fechar algum acordo de parceria, oferecendo alguma vantagem. E, claro, a gente tem que conhecer melhor, né, os detalhes disso. Tem que ter os detalhes. É o seguinte, né? O São Paulo está vendendo, né? Vai vender a mina de ouro. Por quanto? Mas acho que você tocou na expressão correta, porque é o seguinte: o ouro, o São Paulo pode vender sem ter que entregar a mina. É o que o Palmeiras faz. O Palmeiras vende o ouro toda hora, mas ele não entrega a mina. Pois é, não, realmente é uma conversa. Já ouvi várias entrevistas sobre isso, vários especialistas, setoristas, torcedores influencers. Não tem uma ideia. E ontem, na entrevista do Júlio Casares, que é quem poderia dar mais clareza sobre a história, continua uma história que eu falo, como assim?